Olá, bem-vindos a mais um vídeo de nunofotografia.com. Hoje trago aqui mais um desafio para vocês. Quero que me acompanhem durante uma sessão fotográfica, enquanto eu vou falar sobre books, ou sessões, ou ensaios, conforme lhe queiram chamar, de fotografia de gravidez ou gestante. Fiquem para ver. Bem, a primeira coisa que eu queria deixar aqui no ar era uma pergunta. Porquê que uma mulher grávida quer vir fazer uma sessão fotográfica para registar a sua gravidez? Bem, na verdade eu percebo muito bem esses motivos. Aliás, não percebo é porque é que nem todas as pessoas o fazem, a não ser por um motivo económico, mas de facto a gravidez para muitas mulheres é uma das alturas mais importantes da sua vida. Muitas mulheres sonham em estar grávidas e têm isso como um desejo e veem isso como algo natural na vida da mulher. E eu falo na mulher em particular, mas podemos estar a falar também do casal. É um momento tão especial que merece de facto ser registado. E vai passar relativamente rápido. Apesar de ser em 9 meses, a maior parte das vezes, quando se dá por isso, já se está no final da gravidez ou já a criança nasceu. E muitas mulheres recordam com bastante saudade a altura em que estavam grávidas. E daí haver esta vontade, esta necessidade emocional, digamos assim, porque a fotografia muitas das vezes vem preencher uma vontade emocional dos nossos clientes em registrar um determinado momento. E a fotografia de gravidez, o book de grávida ou de gestante, vem de facto encaixar na perfeição com isso. Exatamente. Afasta-te som, estica mais um bocadinho. Isso, deixa aí um bocadinho. Isso, ótimo. Tenta não tapar assim muita cara com. Isso mesmo. Gosta assim. O segundo ponto que eu vos quero falar é que, como é para mim muito óbvio, o mais importante da sessão fotográfica é a barriga da grávida.
pode ser uma coisa tão óbvia que muitas das vezes nós nos esquecemos disso. A pessoa vem registar a sua barriga, a forma da barriga, a maneira como está diferente o seu corpo, e isso deve ser o nosso objetivo principal da nossa sessão fotográfica. Registar nas várias poses que vamos fazer a sua barriga da melhor maneira possível. Por isso, tudo aquilo que nós fizermos em termos de poses, isto também vai condicionar o guarda-roupa de que a pessoa vai trazer para a sessão. A roupa deve ser tudo aquilo que favoreça a barriga, como por exemplo tops, calças justas ou leggings, com um top em que a barriga vai ficar de fora, uma camisa que por exemplo só se abotoa os botões de cima e que depois fica desabotoada sobre a barriga. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para acentuar o tamanho da barriga e a maneira como a barriga está à mostra nas fotografias será bem percepcionado pelos nossos clientes, pela pessoa que vai vir fazer a sessão. Troca de mãos na barriga. Exato. Traz isso mesmo. Em termos de timing, o ideal é fazermos a sessão de gravidez entre as 28 e 32 semanas. Primeiro porque nesta altura já temos a barriga praticamente no seu pleno em termos de crescimento, o bebê já está praticamente desenvolvido, a barriga está bem grande, evitamos que mais para o final do tempo a grávida já tenha alguma dificuldade e algum mal-estar, digamos assim, com algumas poses que podemos querer fazer e com alguma movimentação que podemos querer fazer aqui no estúdio ou em exterior. E como tal, também evitamos que muito perto do final do tempo a pessoa esteja mais indisposta e a barriga também já esteja um pouco mais descaída. Por isso, a altura ideal entre as 28 e as 32 semanas, digamos assim, o número redondo, 30 semanas, seria o ideal para fazer a sessão de gravidez. Ou então, para quem quer fazer, também pode-se fazer a partir do terceiro mês, entre o terceiro e quarto mês, e 15 em 15 dias fazer uma fotografia, de forma a nós podermos fazer também um registro da evolução da barriga. Não faças assim um sorriso tão forçado. Vais ficar... Faz assim, podes fazer uma cara normal, depois abres ligeiramente, em vez de estar assim a subir tanto, abres só ligeiramente os lábios para sentires o ar passar, está bem? Isto fica assim ligeiramente para trás, para mostrar mais a barriga.
assim bem arrepiadas. Estás ao meu lado. Isso. O terceiro ponto que eu quero focar é as poses a fazer. Mais uma vez, não esquecer que estamos a fotografar algo de muito terno, que implica muito amor, uma dádiva muito grande de sentimentos entre a mãe e o pai e aquela criança que vai em breve nascer. E por isso, as poses devem favorecer sempre a barriga e evitar mesmo em poses em que a pessoa possa estar mais despida, que é algo que vai depender de mãe para mãe, sendo mais confortável ou menos confortável com esse tipo de fotografias, mas mesmo nas poses em que a pessoa está mais vulnerável, mais despida, ter sempre em consideração que isto não é uma foto que tenha um cariz sensual, mas sim para demonstrar o amor que existe e a relação que existe entre aquele bebê que vai nascer e a sua mãe, ou entre aquele casal e o bebê. As sessões de gravidez podem ser feitas quer em estúdio, quer em exterior, ou um misto das duas coisas, vai depender daquilo que a pessoa está mais interessada em fazer. É preciso perceber de pessoa para pessoa este tipo de coisas, do à vontade que a pessoa tem com o seu corpo e do que é que pode querer ou não mostrar. E convém de antemão haver um telefonema, mais não seja, para que se combine esse tipo de coisas, que roupas é que a pessoa traz, se é menino, se é menina, o que é que vai favorecer mais durante a sessão, que coisas é que pode trazer do bebê, por exemplo. E isso, se for previamente combinado, é meio caminho andado para que a sessão corra de uma forma mais fluida. O quarto ponto que eu quero aqui focar é algo que, para mim como fotógrafo, é muito importante e eu creio que para as mães que vêm fazer a sessão também é, que é o tocar e o sentir. A mãe começa a desenvolver uma relação com o bebê muito mais cedo que o pai, porque o sente dentro da sua barriga. E é muito natural para as grávidas tocarem na barriga, sentirem o bebê, e isso é algo que eu gosto muito de registar nas fotografias. Sempre que a sessão é feita em casal, é algo que eu peço sempre ao pai. Tenho alguns jogos que eu costumo fazer de poses, de luz, em que peço ao pai para estender a mão, fingir que está a tocar na barriga, coisas desse género, em que, ou então se a grávida vem sozinha a fazer com ela. Mas isto é, digamos assim, uma extensão daquilo que a grávida costuma fazer. Tocar na sua barriga, tentar comunicar com o seu bebê. E, portanto, gosto muito de registar isso, fazer com que a mãe esteja a tocar na barriga de várias maneiras,
expressões em que pareça que a mãe está a tentar sentir o que se passa com o bebê. Para mim é muito importante registar isso. Acho que as pessoas, quando veem a foto, percebem a intenção, percebem que estamos a tentar transmitir uma comunicação entre a mãe e o bebê, ou entre o pai e o bebê. Outra coisa que é um complemento disto é o olhar para a barriga. Gosto também de fotografar a grávida, ou o pai, ou ambos, a olharem para a barriga enquanto estão a tocar na barriga. E muitas das vezes também peço para não estarem a olhar para a câmara, para estarem a olhar, por exemplo, para a luz, ou para terem uma expressão como se só olhar para um horizonte longínquo, para dar a ideia que a pessoa está, por exemplo, com a mão na barriga, mas que está a pensar no bebê, apesar de não estar a olhar para a barriga. Se isto for feito em casal, eu acho que é importante este tocar, este sentir, dá uma ligação familiar a este trio em que o pai, a mãe e esta futura criança, que vai nascer em breve, estão aqui a tentar comunicar, a formar uma família. E acho que isto é importante, mesmo quando a grávida vem sozinha, tentarmos dar este sentimento de pertença. Outra coisa que também ajuda a este sentimento de pertença, de acolhimento na família, é pedirmos para a grávida trazer roupinhas do bebê, sapatinhos. Muitas das vezes isto são dados pelos familiares mais diretos, pelos avós, por exemplo, que às vezes não vêm à sessão, mas que quer os pais, quer os avós, depois gostam de ver isto na fotografia. É como que, digamos assim, haver uma união familiar na foto em que esses elementos depois vão estar presentes. E ajuda também a outra coisa, é podermos fazer algumas brincadeiras com isso aqui no set. Isso tanto é indiferente ser em estúdio ou ser em exterior, porque as brincadeiras podem-se fazer à mesma. Dentro ainda destas brincadeiras que eu normalmente gosto de fazer com a grávida ou com o casal, também estão envolvidos alguns elementos que eu acho que são giros e que acabam por ser importantes para demonstrar comunicação entre o pai e a mãe, ou só a grávida e o bebê. Por exemplo, uma brincadeira que eu gosto de fazer é pegar num estetoscópio e dar à grávida para auscultar a barriga, para ouvir, e muitas das vezes são elas próprias que depois fazem algumas expressões engraçadas porque entram também na brincadeira, como se estivessem a ouvir alguma coisa que o bebê está a dizer, ou dar ao pai para auscultar a barriga da mãe. Ou então, por exemplo, pegar nos auscultadores e como que ligar a ficha dos auscultadores à barriga, como se a mãe estivesse a tentar ouvir o que o bebê está a dizer. São pequeninas brincadeiras que ajudam
primeiro à grávida a relaxar, a entrar na brincadeira, a não estar ansiosa com a sessão fotográfica que está a fazer, e por outro lado a pensar no bebê, na comunicação entre mãe e o bebê, e é algo que primeiro a deixa relaxada e segundo eu gosto de ver registado, porque é um sinal claro para que aquela criança, quando vir aquelas fotografias daqui a 10 anos ou 15 anos, pense que a mãe naquela altura, quando ele ainda estava dentro da barriga dela, gostava de falar com ele, gostava de comunicar com ele, e digamos assim é uma antecipação dessa altura em que o bebê já está fora da barriga. Isto é um pouco de psicologia também misturado com fotografia, mas eu acho que é importante nós pensarmos naquele casal, naquela mãe, que um dia mais tarde vai olhar para as fotografias, se calhar depois do bebê já ter nascido, e vai dar se calhar mais valor quanto mais para a frente no tempo for ver as fotografias. Era tudo o que eu tinha para vos dizer. Espero que gostem das imagens da sessão que, entretanto, eu fui pondo aqui para vocês. Uma sessão real para vocês verem exemplos daquilo que eu estava a falar. Se gostam deste tipo de vídeos, por favor, deixem isso nos comentários, subscrevam o canal e partilhem o vídeo com os vossos amigos, de forma a podermos ensinar a comunidade de fotógrafos que queiram aprender este tipo de fotografia e também de forma a que as grávidas se sintam desinibidas e que possam vir fazer sessões fotográficas para registar as barrigas. Muito obrigado e até à próxima.